aqui basicamente o que é o capacitor. O primeiro objetivo é reconhecer um capacitor, como é importante esse componente elétrico. Entender o funcionamento de um capacitor, capacitância e suas propriedades físicas, beleza? Então tá, o componente de um capacitor. O que é um capacitor? O capacitor, mano, ele está presente em todos os circuitos elétricos e, tipo assim, eletroeletrônicos, e eles são utilizados como carregadores, jovem. São como carregadores de uma diferença de potencial em um certo tempo. Então ele capacita, ele tem a capacidade de armazenar cargas ali num determinado intervalo de tempo, beleza? Então tá, vamos entender o componente capacitor. Suas principais aplicações são o seguinte, ó, perceba, jovem. Por que a gente usa um capacitor? Ele serve como armazenamento de tensão, beleza? Armazenamento de tensão. Por que ele serve como armazenamento de tensão? Devido à sua resposta de carregamento no tempo, é aplicado um circuito de controle e ruídos ou filtro de sinais eletrônicos. Então, ele também aparece na confecção de sensores capacitivos, tranquilo? Então, olha só, como que um capacitor funciona? Um capacitor eletrolítico, ele é um enrolamento, parecendo um rocambole, mano, tá ligado? Assim, um rocambole em espiralzinho, com 3 superfícies. Ele tem uma superfície condutora, uma superfície 2 dielétrica, ou seja, o que é essa dielétrica? É uma superfície isolante. E uma superfície 3 também condutora. Então, olha só, vamos entender o que é um capacitor. Ele tem nada mais nada menos do que os terminais de conexão, beleza? A superfície 1, ele tem a superfície 1, uma placa metálica. A superfície 2, que é o dielétrico, algum material que seja isolante. A superfície 3, que também é um material de condutor, né? Algum metal e tudo mais. Normalmente de alumínio, e ele tem um isolamento plástico ali em volta dele. Então esse é o nosso capacitorzinho ali, beleza? Então tá. Quando a gente desenrola um capacitor, a gente tem 2 placas paralelas, tá? Ou seja, 2 camadas condutoras e recheadas com um meio dielétrico, um meio isolante ali. Esse meio dielétrico, ele pode ser representado por alguma coisa, tipo, sei lá, um vácuo, pode ser representado por uma borracha, alguma coisa do tipo ali. Eles vão utilizar esse material, se acaso aparecer num exercício, beleza? E aí, mano, o meio dielétrico é o seguinte, o meio dielétrico ou isolante, o que ele faz? Ele não conduz corrente elétrica. Se ele não conduz corrente elétrica, por que ele não conduz corrente elétrica? Porque as moléculas desse meio dielétrico, ele apresenta uma organização despolarizada. Ele não tem polos ali. Se ele não tem polos, significa que tá tudo bagunçado. Então, por exemplo, a água pura, H2O, água pura, H2O. H2O não conduz corrente elétrica. Por que ela não conduz corrente elétrica? Porque ela não tem íons ali soltos nela. A água que conduz corrente elétrica, essa que a gente toma, ela tem alguns minerais, mas H2O, água pura, água destilada, ela não tem polaridade. Se ela não tem polaridade, ela não carrega corrente elétrica, beleza? Então, água pura, não polarizada e não conduz sob tensões abaixo, olha só, como 220 ou como 127 volts, beleza? Tranquilo? Então tá. Continuando falando sobre meio dielétrico, uma camada dielétrica é formada, a gente consegue polarizar ela, ou seja, fazer elas ficar com polos positivos e negativos, se o que acontece? Se a gente conseguir alinhar fazer um alinhamento de micropolaridade. Se a gente conseguir fazer esse alinhamento de micropolaridade, ela irá conduzir corrente elétrica. Então, existem alguns exemplos fáceis, que eu deixei até o link aqui, de um vídeo para você entender como que funciona isso. É só entrar lá nesse vídeo depois e dar uma olhadinha, beleza? Então, como que funciona o capacitor? Então, vamos entender o seguinte. Pegamos o capacitor aqui, cortamos nosso capacitor no meio. Então, ele tem uma parte, se liga aqui, ó, ele tem uma parte elétrica, uma parte elétrica também, e tem o meio ali, que é o nosso meio dielétrico ali, beleza? Então, o que um capacitor faz? O capacitor, ele vai polarizar o meio dielétrico. Então, vai ter uma entrada de carga aqui, vai ter uma entrada, um Q+, e uma saída de carga aqui, beleza? Então, isso acontece através de um campo elétrico. Então, se liga só, quando as placas metálicas são paralelas, são submetidas a uma força eletromotriz, também conhecida como tensão elétrica, as cargas na vizinhança das placas acumulam energia.
Então, se essas placas acumulam energia, acontece o seguinte: se a energia é acumulada nas cargas, do dia elétrico for fazer, se acontecer o seguinte, ó, presta atenção. Se a quantidade de energia for suficiente para fazer uma polarização no meio, o capacitor conduzirá e se descarregará. Então, se ele tem uma certa quantidade, ele consegue absorver e ficar carregadinho. Então, alinhou, descarregou. Então, olha só, mais uma vez. Ele está desorganizado, ele está carregado. Prestou atenção na rima? Está desorganizado, está carregado. Alinhou, descarregou. Então, alinhou, descarregou. Porque quando ele alinha, acontece a tal da polarização. Beleza? Tranquilo? Então tá, continuando falando assim, vamos entender como que acontece. Existe uma equação que rege essa capacitância. Então o que é essa capacitância? A capacitância é o seguinte: se a gente não alternar a composição química do material que constitui o dielétrico, ou seja, o material isolante, a capacitância não dependerá da DDP, da diferença de potencial, e nem da carga acumulada nos terminais do capacitor. A gente pode dizer que ela é da seguinte forma: ela é uma constante. Ou, se liga só, se eu te dou o C e te dou o U, eu te dou a carga. Beleza? Então, se eu te dou o C e te dou o U, eu te dou a carga. Então, a capacitância é quem? É a carga dividido pela DDP. Tranquilo? Continuando aqui, então vamos entender a capacitância. A capacitância é 1 coulomb por volt. 1 coulomb por volt é nada mais, nada menos do que um Faraday. Ou um Farad. Beleza? Então, a gente utiliza os submúltiplos ali, submúltiplos de menos 12, menos 9, menos 6, microfarad, nanofarad, picofarad, beleza? Que ele vem em relação ao nome do Michael Faraday, que ele tem uma das teorias mais importantes para o fluxo magnético aí, que tem uma aula sobre leis de Faraday ali, beleza? Então tá, vamos entender o capacitor de placas paralelas. Ele tem uma certa distância, que a gente tem que utilizar no Sistema Internacional de Unidades, que é o metro. Ele tem um Ezinho, um epsilon aqui. Esse epsilon aqui é diferente da lei de Lenz, da lei de Faraday-Lenz. Esse epsilon, ele é a permissividade dielétrica do meio, Farad por metro. E A é a área das placas. Então, olha só, a variação da capacitância vai depender somente da geometria do material, beleza? Somente da geometria do material. E um capacitor de placas paralelas a gente consegue calcular a sua capacitância da seguinte forma: C igual a epsilon vezes A, que é a área dele, dividido pela distância entre essas minhas placas paralelas. Beleza? Esse capacitor de placas paralelas, o valor da permissividade elétrica, ele é um valor constante. Ele é aproximadamente 8,9 vezes 10 a menos 12 farad por metro, beleza? Esse valor da constante você não precisa ficar decorando, beleza? Não precisa ficar decorando. Esse valor, ele aparece nas provas aí, porque, mano, pensa ter que ficar decorando constante? Para com isso, velho. O importante é saber aplicar. Então, para outros meios, cada meio tem um. Isso aqui é no ar, no vácuo, normalmente a gente utiliza esse valor. Mas, por exemplo, se cair alguma coisa que um capacitor está dentro da água, o meio da água é diferente, entendeu? Então, cada valor tem o seu. Cada meio tem o seu valor diferente aí, tranquilo? Então tá, quando a gente retomando aqui, os capacitores são armazenadores eletrostáticos de energia, beleza? Isso aqui, ó, prova teórica, tá? Prova teórica, gosta de cair essas coisinhas assim, de marcar alternativas que não precisam fazer continha. A capacitância de um capacitor é diretamente influenciada pelo meio no qual ele se encontra. Então, cada capacitor, em cada meio, ele tem uma certa capacitância. O mesmo capacitor dentro de, por exemplo, de óleo ou de água, tem uma capacitância diferenciada ali, porque o meio que ele está inserido é diferente, beleza? Então tá, vamos entender agora as aplicações dos capacitores. Os capacitores são acumuladores de energia, como eu falei para você, eletrostática. Essa propriedade faz com que um circuito elétrico de um capacitor desempenhe diversas funções. Vamos entender agora quais são essas funções ali. Se liga só, os capacitores têm a propriedade de descarregar quase que instantaneamente a energia elétrica acumulada. Assim, são essenciais no funcionamento de algumas coisas, como por exemplo, flash de câmera de celular, por exemplo, laser, TV, rádio e diversas antenas, entre outras situações ali. Porque pensa comigo aqui, imagina o flash, ele tem que ser um negócio rápido, tá ligado? Rápido e descarregar aquela energia de uma vez. Um capacitor que faz isso.
Então, olha só, como que a gente calcula a energia acumulada de um capacitor? A energia acumulada de um capacitor é o seguinte, em um certo par de relação de tensão elétrica e carga elétrica, será a área abaixo do gráfico. Como que vai ser isso aqui? Eu tenho a área de um triângulo aqui, não tem? Como que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, se eu tenho base vezes altura dividido por 2, eu posso dizer que a área ela é numericamente igual à minha energia aqui, entendeu? A minha energia acumulada. E a unidade, Joule, é capacitância vezes voltagem. Tranquilo? Então, eu tenho ali essa equação. Só calcular a área de um triângulo eu consigo calcular a minha capacitância aqui sem muito esforço, beleza? E energia acumulada, ela pode ser escrita de outra situação também. Outra forma de descrever a energia acumulada é usar a relação da capacitância. Q igual a C vezes U e combinar as duas. Quando a gente combina E igual a QU sobre 2 e Q é igual a CU, é só trocar os valores de Q por CU aqui. Quando a gente troca aqui, a gente tem que U vezes U é U quadrado, C vezes U quadrado dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Sossegado? Então tá bom. Então, para entender melhor, a energia acumulada de um capacitor é dada pelas seguintes equações. Então a gente tem essas duas equações aqui para entender a energia acumulada de um capacitor. Os capacitores têm larga aplicação em diversos circuitos elétricos. Eles são acumuladores de carga e podem descarregar uma grande quantidade de energia em milésimos de segundo, muito rápido, como por exemplo um flash de uma máquina fotográfica aí, tranquilo? Então tá, existe uma associação de capacitores que a gente pode utilizar aqui para resolver alguns sistemas. Então olha só, quando eu tenho circuitos com capacitores, eles são analisados da mesma forma que os circuitos com resistores. E a gente utiliza as regras de Kirchhoff. Essas regras de Kirchhoff, a gente vai ter uma aula, tem uma aula sobre leis de Kirchhoff, que é a lei dos nós e a lei das malhas, tá? Então assiste as leis de Kirchhoff lá, a aula sobre a lei de Kirchhoff, para você entender e vai reparar que é igual. Então olha só, a gente pode associar em relação à energia e a definição de capacitância. Então se liga, mano. Quando a gente fala isso, a gente tem uma tal de capacitância equivalente. O que é essa capacitância equivalente? Tem vários capacitores associados. Então, como no caso de uma resistência equivalente, a capacitância equivalente é a capacitância que substitui os efeitos de um grupo de capacitores ligados, ou em série, ou em paralelo, ou em misto, né? Às vezes aparece no exercício tanto capacitores em série quanto capacitores em paralelo. Beleza? Então, a carga total é igual a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. Tranquilo? Então tá. Então olha só, presta atenção. Eu tenho uma ligação em paralelo aqui. Como que é a ligação em paralelo? A ligação em paralelo, a tensão é a mesma. Aqui é o contrário do resistor, tá? Lembra que quando lá nos resistores, associação em série, a I, que é a corrente elétrica, é constante, e a DDP era variável. Em paralelo, U era constante. Aqui é o contrário. Beleza? Aqui é o contrário. Aqui a gente faz invertido. Então, se eu tenho alguma coisa em paralelo, vai ser a mesma, não muda. Beleza? E o que acontece? Em uma ligação em paralelo, eu somo as capacitâncias. Tranquilo? Se fosse em série, nos resistores, eu somaria as resistências dali. Então, olha só. A carga total é a soma das cargas em acumulação em cada capacitor. Então, a carga total é a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3, isso em paralelo. Da definição de capacitância equivalente, ou seja, a carga total, a gente pode chegar nisso aqui e obter que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Tudo isso em uma ligação em paralelo. Beleza? Tranquilo? Retomando, para finalizar com chave de ouro, a associação em paralelo dos capacitores, a DDP é contínua e a carga total a gente soma. E a capacitância equivalente a gente soma também. Capacitância equivalente é igual à soma das capacitâncias. Beleza? Então é isso, jovem, que é a nossa aula. Jovem, se liga só, vamos entender o que é um capacitor. O capacitor, mano, nada mais é do que o seguinte. Ele é composto por duas peças condutoras separadas por um material isolante ou um dielétrico. E aí o que acontece? Qual que é a função do capacitor? Armazenar cargas elétricas e energia potencial elétrica. Logo, uma bateria é um capacitor. Tranquilo? Então tá, turma. Continuando falando sobre isso,
um capacitor também pode ser considerado um reservatório de cargas, beleza? E como que funciona o processo de carga de um capacitor? Lembrando que essa aula aqui, tio, ela é bem teórica, tá? Então eu vou colocar alguns exemplos, eu vou focar mais na matematização de algumas fórmulas, mas eu preciso que você entenda o conceito que está inserido nessa aula aqui, porque essa aula, além de ser uma aula teórica, as continhas, entre aspas, aí, que cai, né, para você ter que fazer conta nos vestibulares, não é uma coisa tão difícil de ser feita. Então, o que acontece? A parte da dificuldade aqui é a parte da interpretação do trem. Então, preciso que você entenda a teoria, porque as contas são relativamente fáceis. Mas como que aplicamos essas contas? Porque fazer as contas até a calculadora faz. E nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é entender o conteúdo para que seja fácil da gente entender e resolver os exercícios aí de capacitores. Então tá, imagina um capacitor que ele está inicialmente descarregado, ou seja, a quantidade de cargas dele ele não é zero, beleza? Não é zero, é a mesma entre um e outro. Então o que está acontecendo aqui? Início de um carregamento. Quando eu tenho início de um carregamento, uma placa, o que vai acontecer com uma placa? Ela fica com o potencial positivo e uma outra placa com um potencial negativo, beleza? E vice-versa. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu tenho o início de um carregamento, o que vai acontecer? Os elétrons migram da região, eles vão migrar de uma região de menor potencial para a de maior potencial. Beleza? Sempre é assim. Ele migra de menor potencial para de maior potencial, porque ele tem uma certa fonte aqui, fazendo com que aconteça essa transferência de cargas aqui, beleza? Então tá, como que é o processo de carregamento, o processo de cargas aqui? Os elétrons fluem de um local de menor potencial para de maior potencial. Saem do polo negativo da bateria, da armadura, B, e está neutra inicialmente está neutra. Então, olha só, e saem da armadura A, que está inicialmente neutra, para o polo positivo da bateria. Então, olha só, este processo finda-se, ou seja, acaba, quando o equilíbrio eletrostático é atingido. Então, quando eu tiver um certo equilíbrio de cargas aqui, ele é atingido. Esse equilíbrio ocorre quando os potenciais se igualam. Então, olha só, com isso, a DDP, ou seja, a diferença de potencial entre as armaduras, tornam-se as mesmas que é a do gerador. Então, quando isso aqui ficar igual isso aqui, acabou a quantidade, o processo de fluidez de elétrons aí. Então, olha só, atingindo esse equilíbrio, finaliza-se a carga. A corrente elétrica, então, é o quê? Nula. Então, se a corrente elétrica é nula, é atingido a carga de equilíbrio de um capacitor, beleza, jovem? Então tá, em cima disso a gente cunha um termo, a gente chega nesse termo chamado capacitância. Mas o que é a capacitância? A capacitância nada mais é, jovem, ela representa a capacidade do capacitor de armazenar carga elétrica, beleza? Então o que acontece? Quando eu tenho uma carga elétrica e a capacitância são diretamente proporcionais. Falei de carga elétrica, falo de capacitância, beleza? Então tá, então matematicamente falando, a gente chega na nossa primeira formulazinha aqui, que eu disse, olha só, jovem, a capacitância C é igual a Q, carga, dividido pelo potencial. Então perceba, isolando uma na outra aqui, se eu disser que o Q, eu posso dizer que o Q é igual à multiplicação de CU. Então se eu te dou o Q, o que eu te dou? A carga, jovem. Então, se eu te dou a carga, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a minha certa capacitância disso aqui. Então, isso, a unidade da capacitância é medida em Faraday, beleza? Então, cuidado não errar aí, mano. Faraday, é medido em Faraday. Então, olha só que bacana. Falei em leis da capacitância, eu vou lembrar de um cara. Lei de Faraday. Tranquilo? Beleza. Continuando esse estudo aqui, um Faraday é 1 Coulomb por volt. Olha que legal. Em cima disso, a gente chega nos fatores que definem a capacitância de um capacitor. Primeira coisa, a forma geométrica desse meu capacitor. A forma geométrica influencia, jovem. Segunda coisa, as dimensões desse meu capacitor. As dimensões influenciam. Lembra da bateria, tá? Lembra de uma bateria. Então, as dimensões influenciam. O material isolante entre as duas armaduras. Isso também influencia. Tranquilo? Em cima disso, a gente chega em energia potencial elétrica de um capacitor. Então, a gente viu que, por definição, acontece o seguinte.
Quando eu tenho uma carga elétrica, eu tenho isso aqui, que é a capacitância vezes a DDP. Então, a capacitância C é o quê? Ela é a carga dividido pela diferença de potencial. Então, em cima disso, a energia elétrica de um capacitor é dada da seguinte situação. Como a carga elétrica estão em repouso, a gente está falando de cargas em repouso, não estou falando de eletrodinâmica aqui ainda, estou falando de eletrostática. As armaduras do capacitor, a energia elétrica no capacitor está armazenada, isto é, a energia potencial. Então, se eu estou falando de cargas estáticas, elas estão em repouso. Se elas estão em repouso, eu estou dizendo que essas cargas estão armazenadas. Então, eu chego naquela fórmula ali que diz o seguinte, que U é igual a Q sobre C. Então, parça, em cima disso, a gente chega na seguinte situação. A gente consegue entender como que o gráfico se comporta através de uma função de Q, ou seja, de uma função de carga. Lembrando que a gente tem aquela fórmula U é igual a Q sobre C, e o gráfico vai ser exatamente uma reta, porque eu estou falando de uma função aqui, uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, é uma função afim. Em cima disso, parça, se liga só, trata-se de uma equação do primeiro grau, onde y é igual a x mais b. A gente viu isso aí lá em funções, nas aulas de funções de matemática, beleza? Então, onde A é o coeficiente angular, que é 1 sobre Q, 1 sobre C. O B é o coeficiente linear, que é 0. E o x, no meu caso aqui, vai ser o quê? A carga. E o y vai ser quem? O U, a diferença de potencial. Em cima disso, a gente chega na situação que é a seguinte: a energia potencial elétrica de um capacitor é numericamente igual à área, ou seja, a figura formada debaixo do gráfico. Isso aqui é uma área de um triângulo, então eu posso calcular utilizando a fórmula da área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2, porque a energia potencial é numericamente igual à área de um triângulo. Então olha só que bacana, a energia potencial fica quem? Fica a carga vezes U dividido por 2. Então, é a carga Q vezes a diferença de potencial dividido por 2. Isso aqui é a minha energia potencial do meu capacitor, beleza? Energia potencial elétrica aqui, tio. Então tá, continuando aqui, a gente chega na seguinte situação. Existem outras formas de expressar essa energia potencial. A gente acabou de ver que pode ser expressa através de uma energia potencial igual a QU sobre 2, e ela pode se ramificar em outras situações. Presta atenção. Se a gente lembrar que Q é C vezes U, a energia potencial, só vou trocar o Q aqui de cima por CU, vai ser CU vezes U vezes U é U ao quadrado, então eu tenho que a energia potencial pode ser representada por C vezes U quadrado sobre 2. Perceba o seguinte, turma, essas fórmulas aqui são bem parecidas com as dos resistores lá atrás. Por isso que no começo dessa aula eu pedi para você lembrar das aulas de resistores e das leis de Ohm, lá a primeira e segunda lei de Ohm, para depois assistir as aulas de capacitores, porque uma coisa depende da outra, tranquilo? Então tá, continuando falando sobre isso aqui, eu também devo lembrar o seguinte, que o U é igual a quem? É igual a Q sobre C. Se eu substituir o U na minha fórmula lá, eu chego que a minha energia potencial pode ser calculada através de Q ao quadrado dividido por 2C. Cara, presta atenção. Não é sempre, que não sei como está agora, mas não é sempre que os vestibulares lembram as fórmulas, tá? Mas normalmente os vestibulares colocam as fórmulas, uma lista de fórmulas de física aí. Então você não precisa ficar lembrando fórmula, tá? Não precisa ficar decorando fórmula, que isso aqui não é o nosso intuito, não é ficar decorando a fórmula. Eu estou te mostrando como que é calculado. Então a gente tem que saber utilizar, porque saber as fórmulas não vai te adiantar de nada. Você não sabe interpretar o negócio, então você tem que saber a teoria. A fórmula é consequência. Para com esse negócio de física é jogar na fórmula e fazer continha. Não é. Tranquilo? Então presta atenção na aula, resolve os exercícios aí e lê a teoria. Não é assim que, vou resolver exercício, só resolver exercício. Não dá certo. Tem que entender o que eu estou falando. Então você tem que saber de onde que vem as coisas, porque só jogar na fórmula e fazer conta tá errado. Não vai dar certo. Então você tem que saber por que essas coisas estão desse jeito. Tranquilo? Então se liga, jovem. Quando a gente está falando disso, a gente tem que lembrar das situações. Então quando eu tenho um capacitor, vamos falar sobre um capacitor plano. O que é um capacitor plano? O capacitor plano é aquele cujas armaduras são planas e paralelas. Armadura, toda vez que eu falar de armadura,
eu vou falar das diferenças de potenciais separadas para o material isolante. Então, haverá um campo elétrico uniforme associado ao capacitor plano, tá? Então, toda vez vai ter um campo elétrico ali, porque um campo elétrico ele depende da carga. Então, olha só, um capacitor plano, ele é constituído por duas placas planas, tá? Paralelas, por estarem eletrizadas com sinais contrários à formação do campo elétrico uniforme. Então, sempre as linhas de campo saem do polo positivo até o polo negativo. Sempre é assim. Diante disso, sendo U a DDP e D a distância, U é igual a E, que é o campo elétrico, vezes a distância. Eu consigo encontrar uma equação que representa essa diferença de potencial aqui. Se eu multiplicar a distância entre as placas vezes o campo elétrico emitido da placa positiva até a placa negativa, eu consigo calcular a diferença de potencial. Calculando a diferença de potencial, meu parceiro, eu consigo fazer o seguinte, turma. Eu consigo, calculando a diferença de potencial U, eu posso voltar ali atrás nas outras fórmulas que eu te mostrei, e eu sabendo o U, eu consigo, que é a diferença de potencial, encontrar a minha energia potencial aqui. Então, cara, eu preciso que você preste atenção nisso aqui para saber o que está acontecendo aqui. Beleza? Então tá. Diante disso, a gente chega na capacitância dos capacitores planos. Quando eu tenho capacitores planos, para calcular a capacitância de um condensador plano, por exemplo, usamos a equação essa aqui. C igual a E, onde E é a permissividade absoluta do isolante entre as placas, A é a área e D é a distância entre essas placas. Diante disso, turma, a gente chega na equação que é o seguinte, mano, ó, esse K é o seguinte, esse meu K aqui é aquela constante eletrostática lá da lei de Coulomb, 1 sobre 4π epsilon zero, e esse meu epsilon aqui é esse E aqui. Esse epsilon zero vale 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? Mas esse valor é tabelado, normalmente ele está aí no exercício para você, que você não precisa ficar decorando constantes aí, porque existem muitas constantes para serem decoradas e não precisa fazer isso. Beleza? Diante disso, parça, a gente começa a entender a associação de capacitores. Lembra que na última aula de resistores eu falei sobre a associação de resistores? É a mesma coisa. Então, olha só, como que a gente vai falar sobre a associação de capacitores? É a correspondência entre circuitos resistivos e capacitivos. Presta atenção. Se liga só, quando eu estou falando de um resistor, eu tenho essa imagem aqui no desenho de um resistor. Quando eu estou falando de um capacitor, a imagem é diferente, é desse jeito assim, parece uma portinha ali. Então vamos lá, isso aqui é um circuito resistivo, isso aqui é um circuito capacitivo. A corrente elétrica no resistor, no capacitor eu tenho a carga elétrica, beleza? No resistor eu tenho um resistor, no capacitor eu tenho quem? O capacitor, beleza? A resistência elétrica é medida por R, no capacitor a capacitância é medida por C. Beleza? Então tá, quando eu estou falando de associação de resistores, eu tenho que entender o seguinte, que existem dois tipos de associação que a gente já viu, que são a associação em série e a associação em paralelo. Aqui, mano, é um pouco diferente. Quando eu tenho resistores num circuito resistivo e um capacitor num circuito capacitivo, eu tenho que entender o seguinte, se eu estou falando de circuitos paralelos, acontece o seguinte, jovem. Quando eu estou falando de circuitos positivos paralelos, em circuitos resistivos, a corrente elétrica se divide nos ramos. Beleza? Aqui, a carga se divide nos ramos, nos capacitores. Nos resistores, a soma das correntes define a corrente total. Aqui é o que? Eu estou falando de a soma das correntes define na corrente total. Beleza? Tranquilo? Então tá, a tensão V é a mesma nas extremidades em todos os resistores. No capacitor, a tensão é a mesma nas extremidades de todos os capacitores. A tensão total equivale à tensão nas extremidades de qualquer resistor. Aqui, a tensão total equivale à tensão nas extremidades de qualquer capacitor. Beleza? Tranquilo? Continuando falando sobre isso, vamos entender agora como eles continuam em paralelo. No circuito em paralelo, eu tenho isso aqui. Beleza? Um resistor ali, resistores em paralelos. Em capacitores em paralelo, eu tenho o mesmo desenho, a diferença é que um é capacitor, o outro é resistor. A capacitância total é a soma de todas as capacitâncias. Beleza? Aqui
mesma coisa. Quando eu tô... Aí, presta atenção. Quando eu vou falar de carga aqui, se liga, mano. A corrente muda, a corrente é somada aqui. E aí vai acontecer o seguinte, a resistência total em um circuito de resistores em paralelos, a resistência equivalente é 1 sobre R, que é igual à somatória dos resistores. Quando eu estou falando de capacitores, eu só vou somar os capacitores. Então presta atenção, nos resistores é o inverso do capacitor, beleza? Isso vai alternar aí as nossas equações, tranquilo? Então vamos lá, vamos entender basicamente isso aqui. Quando eu tenho associação em paralelo, numa associação em paralelo de capacitores, os capacitores ficam dispostos desse jeito aqui, estão em paralelos, um em paralelo ao outro. Propriedades. Todos os capacitores em paralelos ficam sobre a mesma DDP, ou seja, a mesma diferença de potencial. Cada capacitor adquire sua própria carga elétrica. Cada capacitor adquire sua própria carga elétrica. A carga elétrica total acumulada é associada na soma das cargas parciais. Então, eu somo as cargas parciais ali para dar a minha carga total. Então, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Isso em paralelo. Beleza? Nos resistores é ao contrário, jovem. Olha só como que vai ficar. Nos resistores será ao contrário. Guarda essa tabela aqui, ó, com carinho, amor e dedicação, para você entender a diferença quando tem um resistor e um capacitor. Porque isso é muito utilizado nos vestibulares, porque as coisas são muito parecidas, tá? Uma é o contrário da outra. Então, às vezes, numa alternativa, você faz a conta certa, só que você fez de resistor para capacitor, de capacitor para resistor, e lá no gabarito tem essa questão e você erra essa questão. Então, lembrando que aí embaixo tem a listinha de exercício, resolva ela para você não ficar perdido aí na parte prática desse negócio. Então, beleza. Quando a gente está falando da associação dos capacitores, a gente tem que lembrar também que existem os circuitos em série. Então, em série, acontece desse jeito para resistores, para capacitores do mesmo modo. E aí o que acontece? Em série, o que está acontecendo aqui? Em série eu tenho a mesma corrente elétrica, série a I, que é a corrente elétrica, se mantém constante. Aqui a carga se mantém constante também, só que aqui vai ser o inverso desse negócio. O que vai acontecer? A capacitância de um circuito em série de capacitores é o contrário, mano. É o contrário, é 1 sobre a capacitância. Isso a gente já viu aqui lá ao inverso na aula anterior sobre resistores, tranquilo? Então a associação dos capacitores novamente vai desse jeito que está escrito aqui. Então a gente tem essa situação. E aí o que acontece, jovem? Quando eu tenho capacitores em série, 1 sobre a capacitância ali equivalente é igual a 1 sobre a soma das capacitâncias. De forma análoga, a gente tem aqui também como que funciona para resistores. Tem uma tabela que eu acho muito interessante você guardar essa tabela com carinho, amor e dedicação no seu coração, porque vai valer muito a pena para você entender isso aí e não ficar aí fazendo as continhas erradas, beleza? Do que é resistores, do que são capacitores, tranquilo? Então tá, continuando aqui, para finalizar, um resumão da nossa aula. A capacitância é isso aqui. A energia potencial elétrica pode ser dada através dessas 3 fórmulas aqui. E os capacitores planos é o campo elétrico vezes a distância é igual a DDP. E a capacitância é a permissividade eletromagnética no vácuo vezes a área dividido pela distância. E essa constante 1 sobre 4π epsilon, que vale exatamente a 8,99 Newton metro quadrado sobre coulomb quadrado. Só que essas constantes aqui, não precisa ficar decorando. Elas estão na sua prova, pode ficar tranquilo, jovem. E aí a gente tem as fórmulas para capacitor em paralelo e para capacitância equivalente em série, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Fala galera, beleza? Professor Cadu aqui e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre termodinâmica e vamos conversar sobre as leis da termodinâmica. Então a gente começa pela primeira lei da termodinâmica, só que olha só. Antes da gente começar a estudar sobre termodinâmica, se você não entendeu ainda os conceitos sobre temperatura e calor, assiste as aulas anteriores lá e aí sim você vem para a aula de termodinâmica. E se liga,
no contexto histórico, a primeira lei da termodinâmica foi a segunda lei a ser descoberta, beleza? Aconteceu o seguinte, segunda lei da termodinâmica foi a primeira lei a ser descoberta, em seguida, a segunda lei da termodinâmica, no caso, é a primeira, então a segunda lei a ser descoberta foi a primeira lei da termodinâmica, e por último, a terceira lei da termodinâmica, que não é chamada de terceira lei, e sim lei zero da termodinâmica, beleza? É meio confuso, mas fica tranquilo que não importa a ordem, e sim o que essas leis têm de diferente uma das outras, beleza? Então vamos conversar aqui sobre as leis da termodinâmica. Se liga só, a gente tem que entender o seguinte, como que funciona a tal da máquina térmica. O que é uma máquina térmica? Então, olha só, a máquina térmica é o seguinte, eu vou conversar um pouco sobre história aqui, mas presta atenção no professor Gadu. Se você quer aprender realmente história, vá para as aulas de história. Lá nas aulas de Revolução Industrial, você vai entender o contexto histórico, tudo lá de verdade. Só que não tem como eu falar sobre história aqui, sobre termodinâmica aqui, sem conversar sobre o contexto histórico que estava inserido naquela época. Beleza? Mas eu vou focar aqui na parte física do negócio, tá? Eu não vou falar, não vou entrar em datas, não vou entrar em coisas históricas efetivamente, porque isso é do cunho da disciplina de história. E você tem dois excelentes professores de história aí que deram esse conteúdo da melhor forma possível. Mas eu preciso que você entenda o seguinte, o que é a máquina térmica? Se liga só, jovem. A máquina térmica nada mais é do que o seguinte, ela é uma máquina que ela depende de uma certa temperatura elevada para funcionar. Então, olha só, na segunda metade do século XVIII é que começa a aparecer essas máquinas térmicas para auxiliar o ser humano na resolução de trabalhos e tarefas, tranquilo? Então, beleza. Então tá, quando a gente está falando de história, a gente tem que entender o seguinte, ó. Presta atenção, a força para a produção de bens era braçal até esse momento. Só que o que acontece? Quando surge, então, quando acontece a Revolução Industrial, as máquinas térmicas, elas utilizam a força da água, para começo de conversa, para realizar trabalhos, como, por exemplo, a moagem de grãos, tá? Então, a gente precisa que você preste atenção um pouquinho aqui, para você entender esse negócio. Depois disso, na Revolução Industrial, entre aspas aí, tá? Preciso que você preste atenção nas aulas de história, mas vamos focar aqui, ó, na Revolução Industrial surge, vamos colocar umas aspas aí, a máquina a vapor. O que é essa máquina a vapor? É que o homem controlava a fonte de energia através da forma de calor, e ele era capaz de produzir bens ou outras coisas em larga escala, então aumentando a produtividade, beleza? E isso envolve muitas coisas aí no processo industrial do mundo e na sociedade como um todo, beleza? Então tá bom. Quando a gente está falando de máquina térmica e da primeira lei da termodinâmica, eu preciso que você entenda o seguinte. Imagina que eu tenho um gás, tá? Dentro, ou um líquido qualquer, dentro de uma capacidade ali, de um volume qualquer. E aí eu começo a esquentar esse gás, ou esse líquido. Quando eu começo a esquentar esse gás, lembra que a gente já falou de cinética? Aumenta o grau de agitação da molécula. Consequentemente, o grau de agitação da molécula, ele tem uma relação direta aí com a temperatura. O aumento da temperatura aumenta o grau de agitação da molécula. Então o que acontece? Se eu tenho um gás, as moléculas ficam mais agitadas, consequentemente eu vou aumentar esse meu volume aqui. Então presta atenção. Quando eu começo a aquecer um gás, ele expande empurrando esse êmbolo para cima, beleza? Então esse êmbolo aqui ele vai subir um pouquinho. Então se liga só. A gente tem um calor específico, o que vai acontecer? O calor fornecido pelo fogo ali aumenta, vai produzir trabalho. Lembra que eu já falei para vocês lá nas aulas de mecânica o que é trabalho? Trabalho é uma força vezes um deslocamento, beleza? Então se eu tenho uma certa força que está acontecendo um deslocamento de alguma coisa, eu tenho o tal do trabalho. Beleza? Então quando esse calor, esse fogo vai aumentar, vai produzir trabalho, o que vai acontecer? Vai mover esse êmbolo para cima e vai fazer com que aumente a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou, beleza? Então a energia na forma de calor transforma em outros tipos de energia, tranquilo? Então olha só, presta atenção, isso é importante. Primeira lei da termodinâmica, ela corresponde na seguinte situação. Ela é o princípio da conservação de energia. E o que é esse princípio da conservação de energia? Que a energia no começo tem que ser igual à energia no final. Ela é transformada, beleza? A energia ela é transformada de uma coisa em outra, beleza? Então tá bom. E a gente tem essa fórmula aqui que é Q igual a tal mais delta U, beleza?
Então eu preciso que você entenda isso aqui. O calor específico, ou o Q, é o calor. Então o que significa? A realização de trabalho, esse tal ali, e a energia térmica, a variação da energia interna, esse ΔU, é a energia interna do sistema, beleza? Então tá bom, gente, se liga só. O trabalho realizado por um gás, presta atenção, quando esse trabalho ele é positivo, ou seja, maior que zero, como eu falei aqui para vocês, o que vai acontecer? O gás se expande e a gente tem uma variação no volume. Então a gente diz que o gás realizou o trabalho. O gás realizou o trabalho porque foi o gás que fez com que expandisse o volume. Então, a partir disso, o gás, ele que vai ter força suficiente para deslocar esse êmbolo móvel aí. Então, o gás realiza trabalho. Então, trabalho realizado sobre o gás. O que vai acontecer aqui? O trabalho é negativo, jovem. Se o trabalho é negativo, o que está acontecendo? A força que o êmbolo está fazendo, que vai diminuir o volume do gás. Então, olha só, presta atenção. Isso é importante. Questão teórica, essa parte não tem conta, jovem. Essa parte eu preciso que você preste atenção. Lembrando que embaixo nessa aula aqui tem uma lista de exercícios com 5 exercícios aí para você fazer. E a maioria deles, pelo menos uns 3 aí, são exercícios de teoria. Porque é a teoria que é importante aqui. E olha só, a gente consegue realizar isso aqui, eu preciso que você preste atenção quando a gente estiver estudando lá na Física 3, na parte de eletricidade, quando a gente estiver conversando sobre resistores, sobre transferência de calor, transformação de energia elétrica em energia térmica. Então eu preciso que você entenda isso. Por exemplo, como que um chuveiro, como que eu vou aquecer um chuveiro, entendeu? Como que a água vai ficar quente ali, entendeu? Então, eu preciso que você preste bastante atenção nisso aqui, porque isso é fundamental para você entender esse corre. Então se liga só, mano. Quando eu tô falando que o trabalho é realizado sobre o gás, o meu tal ali, ele é menor que zero. Porque o que tá acontecendo? Tem uma força que tá fazendo com que o gás, ele se comprima. E o que vai acontecer? Como eu mostrei na animação aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho uma força externa fazendo com que o gás diminua o seu volume. E o que acontece? O trabalho foi realizado sobre o gás, beleza? Não foi o gás que realizou o trabalho. Então, o gás realiza trabalho expandindo. Quando é sobre o gás, é um trabalho que está sendo realizado sobre ele, beleza? Então, olha só. A energia interna é o seguinte, jovem. A energia interna de um gás, ela está diretamente relacionada com a sua temperatura. Beleza? Falei de energia interna, eu estou falando de temperatura. Falei de temperatura, eu estou falando do grau de agitação da molécula, que eu já falei para vocês nas outras aulas, que a temperatura tem a ver com o grau de agitação da molécula. Lembra lá? Que eu até brinquei e falei para vocês que a temperatura tinha a ver, quanto maior a sua temperatura, maior a agitação das moléculas. Por isso que, por exemplo, vamos pegar a água, que é o exemplo mais simples de ser feito. Água congelada, gelo, tá quietinha a água ali. A forma que o gelo tem é a forma do recipiente. Água líquida, ela está se movimentando. Água na forma de vapor, na forma de gás, você não consegue ver ela ali porque ela ocupa o ambiente como um todo. Tranquilo? Então, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação da molécula, isso tem a ver com a energia interna do sistema. Então, se liga só. A variação da temperatura do gás indicará se a sua energia interna para moléculas monoatômicas. Moléculas monoatômicas, por exemplo, O2, o gás oxigênio, N2, o gás nitrogênio. Entendeu? Então a gente está falando com um único átomo. Eu não estou falando, por exemplo, com moléculas de água, que tem H2O. Isso, mas ó, presta atenção. Quando eu estou falando disso, essa parte da termodinâmica, ela tem olha só, ela tem um link muito forte com as aulas de química. Então preciso que você atrele a minha física com a química da professora, beleza? Então preciso que você preste atenção na minha física e na química da professora, porque é o seguinte, parça. Essas disciplinas estão juntas. Eu preciso que você entenda isso. Então, quando eu estou falando da energia interna, eu estou falando da temperatura do negócio. E olha só, lembra lá que a gente já viu uma fórmulazinha, que era a fórmula de Clapeyron, que era PV igual a nRT, onde o produto pressão-volume era igual ao número de mols vezes a uma constante vezes uma temperatura. Então, eu preciso que você entenda isso aqui. Esse nRT dessa fórmula é os mesmos nRT. E o U ali no caso é a energia interna. Então eu tenho 3 sobre 2 ali dessa fórmula, tranquilo? E aí, quando eu tenho uma variação, o que vai acontecer, jovem? Presta atenção, se eu variei a energia interna, olha onde apareceu esse delta ali, do lado do U. Apareceu do lado do U, então eu tenho uma variação da temperatura. Por que não vai variar o N nem o R? Primeiro, N número de mols, número de átomos ali. R é uma constante, não vai alterar. Então para que tenha alteração na energia interna, tem que ter variação, alteração na temperatura.
Tranquilo? Então, olha só, N número de mols do gás, R é a constante universal, dependendo aqui, a gente vai usar um número dependendo do outro, normalmente esse 8,31 Joule por Kelvin mol. E a temperatura do gás, lembrando que a temperatura é no sistema internacional, jovem. Temperatura no sistema internacional é a temperatura em Kelvin. Eu não estou falando de graus Celsius, não estou falando de Fahrenheit. A gente quase não usa Fahrenheit, beleza? A gente usa o Fahrenheit aqui só para fazer transformação, de passar de Celsius, de Fahrenheit para Celsius para conseguir fazer a conta. Porque Fahrenheit a gente quase não usa. Ninguém quase usa. Só os estadunidenses. E olha lá ainda. Beleza? Mas se liga só, jovem. Quando eu tô falando de transformações, eu preciso que você entenda o que são essas transformações. Primeira transformação, isovolumétrica. Lembra de química? O que significa iso? Iso significa igual ou constante. Então, isovolumétrica não vai ter variação no volume, parça. Se eu tô falando de uma isovolumétrica, não tem diferença no volume. O volume vai se manter constante. Então, olha só. Todo o calor recebido ou cedido pelo gás vai transformar em variação da energia interna, o ΔU. Então, como não vai variar o volume, também não vai ter realização de trabalho, porque para que realize o trabalho, o que vai acontecer? O gás tem que realizar trabalho, então vai aumentar ou diminuir o volume. Então, se não tem trabalho, logo, essa transformação, o volume é constante. Então, o trabalho vai ser igual a aquele Q, beleza? Então tá bom, trabalho é nulo, então é isso aqui, Q é igual a ΔU. Então calor cedido, o que vai ser? O calor recebido, ΔU maior que zero. E por último, calor cedido, ΔU menor que zero, tranquilo? Então guarda isso, por favor, que isso é importantíssimo demais para a gente conseguir entender esse tipo de situação, beleza? Então, olha só, continuando aqui, transformação isotérmica. Iso igual, térmica, temperatura. Não vai ter variação na temperatura. Então, todo o calor trocado pelo gás, ou seja, o Q, recebido ou cedido, resultará em trabalho. Presta atenção. Então, não tem variação na temperatura. Então, todo o calor, beleza, trocado ou cedido pelo gás, vai ser igual ao trabalho dele, beleza? A temperatura vai se manter constante. Então, e com certeza não vai ter variação na energia interna, tá? A energia interna vai manter a mesma, então vai ser aquela fórmula ali. E aí, olha só, calor recebido, o tal maior que zero. Calor cedido, o tal menor que zero, beleza? Tranquilo? E por último, não menos importante, transformação adiabática. A transformação adiabática, o que acontece? Ó, não ocorre troca de calor. Se não vai ocorrer troca de calor, o gás com o seu entorno, com as paredes do recipiente, com o ambiente que ele está inserido. Então, todo o trabalho realizado pelo gás, ou seja, o tal maior que zero, e sobre o gás, o tal menor que zero, resultará na variação da energia interna. Beleza? Então, todo o trabalho vai ser transformado em variação da energia interna. Então, vai ser, presta atenção, o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Presta atenção nesse sinal de menos aí. Por que esse sinal de menos, parça? Porque é o seguinte, se eu estou realizando trabalho, a energia interna está perdendo alguma coisa. Então por isso que eu tenho esse sinal de menos. E se fosse ao contrário, se eu estivesse sofrendo trabalho, um ia estar com sinal de menos, outro com sinal de mais. Porque para que tenha o equilíbrio, um perde, o outro ganha. Sempre é assim, beleza? Não posso esquecer disso. Então se liga só. Quando o trabalho é positivo, ou seja, realizado pelo gás, o que vai acontecer? A gente observa uma diminuição na temperatura. E quando o trabalho é negativo, ou seja, realizado sobre o gás, a gente observa um aumento na temperatura. Presta atenção, jovens, se liga só. Pega a sua mão, nesse exato momento, para o que você está fazendo aí, e aperta a sua mão assim, ó, desse jeito, aperta. Você vai apertar a sua mão aqui, o que está acontecendo? Vai diminuir o volume que a sua mão está ocupando no espaço. Consequentemente, vai aumentar a temperatura da sua mão aí nesse local, na onde você está apertando. Se você solta, o que vai acontecer? A temperatura vai voltar ao normal. Então, faz assim, a gente tem essa sensação. Então, se liga só. Quando eu estou realizando um trabalho, ou seja, eu estou expandindo, o que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura. Se está sendo sofrido pelo gás, eu estou aumentando ali, entre aspas, a pressão. O que está acontecendo? Aumento da temperatura. Beleza? Tranquilo? Então, olha só.
delta, o tal maior que zero, aumento ali, e o tal menor que zero, uma diminuição ali. Tranquilo? Então, em resumo, é isso aqui, ó. Transformação isotérmica, Q igual a tal. Transformação isovolumétrica, Q igual a ΔU. Transformação adiabática, T igual a menos ΔU. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu! Fala galera, beleza? Professor Cadu aqui e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre efeito fotoelétrico. Mas ó, se liga só, antes de você entender e assistir essa aula, se você não assistiu todas as aulas ainda que eu falei sobre eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e a teoria eletromagnética, assiste lá primeiro, depois você volta aqui. Por quê, mano? Precisa de conceitos que a gente já viu, entendeu? Então precisa de conceitos, por exemplo, lá atrás, de ondas. Precisa de muitos conceitos de função de onda e mais um monte de coisa lá. Então assiste lá primeiro, depois você volta pra cá, beleza? Então se você assistiu, vem pra aula. Se liga, jovem, primeiro a gente vai entender o seguinte. Aqui a gente vai destacar o estudo do efeito fotoelétrico do átomo de Bohr. Beleza? A gente já viu os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton era uma bola de bilhar, beleza? Depois do Dalton, o Thomson. O modelo atômico do Thomson era a bola de bilhar, só que tinha o elétron ali no meio, chamado de pudim de passas, beleza? Depois do Thomson tem o modelo de Rutherford. Depois de Rutherford, o modelo de Bohr, que é o modelo que a gente usa e tem o modelo atual também, beleza? Então se liga só, jovem, presta atenção aqui. Quando a gente está falando do modelo atômico de Bohr, esse também pode ser conhecido como modelo quântico, mano. O modelo quântico. Por que que acontece? Quando a gente está falando do modelo quântico, em cima disso, a gente consegue saber de spin, de princípio da incerteza e outras coisas. Então, em cima disso, o Einstein e o Bohr utilizaram a ideia de quantização, tá? Que a gente já viu o que são, o que é quantização, mas aqui tem uma revisãozinha sobre o que é quantização, que é essa quantização, ela foi proposta, a energia foi proposta por Max Planck. Então vamos entender como que funciona esse mundo da física moderna, beleza? Esse aqui é um dos últimos tópicos desse curso, beleza? Só que perceba, presta atenção, você que está se preparando para a UniOeste, você reparar bem, efeito fotoelétrico não tinha nas provas anteriores da UniOeste. A UniOeste colocou mais dois conteúdos, que é o efeito fotoelétrico e a dualidade onda-partícula, beleza? Então ela está dando um foco ali na parte de física moderna, justamente porque física moderna e a parte de eletromagnetismo tem tudo a ver com a região que a gente está inserido aqui nesse lugar. Porque o que acontece, mano? Nós estamos dentro, próximo, assim, da maior usina hidrelétrica do mundo, beleza? Então a gente está próximo da usina de Itaipu e por esse motivo a UniOeste gosta muito do foco em eletromagnetismo, física moderna, beleza? Então se liga. Quando a gente está falando disso aqui, a gente tem que entender a física de um modo geral. Como eu falei para vocês em outras aulas, a física clássica é a física que a gente está acostumado a estudar. Ela vai até mais ou menos o ano de 1900 ali, final do século XIX, início do século XX. E a física moderna, ela começa ali, entre aspas, no decorrer dos anos 1900 e até os dias de hoje, beleza? A física moderna, a gente entende e a gente faz algumas mudanças radicais nos conceitos físicos. Porque, como eu falei para vocês, existem algumas propriedades, algumas situações, alguns exemplos, alguns problemas que a física clássica não resolve. E por esse motivo, precisamos de uma física um pouco mais completa. E a física clássica, a mecânica quântica, ela entra aqui para a gente conseguir entender algumas situações que a física clássica não consegue resolver e, claro, melhorar ainda mais o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui a gente tem a ideia de progresso em cima da ciência, beleza? Então tá, mano, se liga só. Existem alguns nomes importantes, como eu falei para vocês, na física moderna, entre eles o Albert Einstein, o de Broglie, o Max Planck, o Heisenberg, o Niels Bohr, o Rutherford, a Marie Curie, que tem um papel fundamental no estudo de radioatividade, beleza? Então tira essa ideia de que radioatividade é coisa perigosa, radioatividade tem a ver com bomba. Não, mano, não é só isso, beleza? Radioatividade tem muito tratamento de doenças aí, principalmente no câncer, no tratamento dessas doenças que envolvem radioatividade, beleza? Então, Marie Curie foi uma mulher fundamental no desenvolvimento da ciência, beleza? Então se liga, mano, quando a gente tá falando desses nomes, a gente volta a tentar entender, a prestar atenção no desenvolvimento da física, mais especificamente da física moderna. E o que acontece? A física moderna, ela se apoia basicamente em duas teorias, que é a teoria dos quantas, proposta por Max Planck, que é a mecânica quântica, e a teoria da relatividade, proposta por Einstein. Então se liga só, vou fazer um esquema aqui rapidão, imagina assim,
Imagina essa linha aqui, ó. Se liga só. Aqui eu tenho coisas muito grandes. Por exemplo, massas estelares. Massas estelares aqui. E aqui eu tenho o mundo das partículas subatômicas. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, subatômicas. Se liga só, jovem. Quando eu estou falando de partículas subatômico, o que acontece? Aqui entra a mecânica quântica. E aqui entra a relatividade geral. Aqui dentro tem a física clássica. A física clássica, o que acontece na física clássica? Tudo que acontece, tudo, você está conseguindo assistir esse vídeo justamente por causa da teoria eletromagnética, dos conceitos de teoria eletromagnética. Então se liga só, mano. Tudo é física clássica. Para coisas muito grandes e muito rápidas, próximas à velocidade da luz, a gente utiliza a relatividade geral. Para partículas subatômicas menores que o átomo, quando estiver falando de quarks, leptons, hadrons e outras coisas, são partículas subatômicas, aí a gente está falando do mundo quântico. Se liga só então. O que é a teoria dos quanta? A teoria dos quantas é a seguinte, mano. O Max Planck observou o seguinte, que a energia, o processo de energização das situações, ele não é linear. E ele é emitido em pacotinhos com determinada frequência. Esses pacotinhos são chamados de quanta, beleza? Então, por isso que o número quântico, porque tem uma certa quantidade, beleza? E em cima disso, o Max Planck, ele diz o seguinte, que o quanto de energia tem uma frequência dada por isso aqui, E igual a HF, onde H é a constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joule por segundo, ou 4,14 vezes 10 a menos 15 eletronvolts por segundo, vezes segundo. Essa é a constante de Planck, beleza? Então tá. Diante disso, a gente começa a falar sobre o estudo da física e a seguinte situação. O que é o quanta? O quanta nada mais é do que um plural de quantum, a palavra que significa quantidade. Simples assim. Então, esses pacotinhos, essas determinadas quantidades, é o que determina o que é um quanta. Agora a gente vai entrar no que é o efeito fotoelétrico propriamente dito. O efeito fotoelétrico, imagina a seguinte situação. É nada mais do que o seguinte. É eu conseguir arrancar elétrons de uma superfície metálica utilizando a luz. Simples assim. Então, quando eu emito uma luz que tem uma certa radiação, que tem uma certa frequência ali em cima, vai arrancar elétrons dessa minha superfície. E foi isso que deu o Prêmio Nobel de Física para o Einstein em 1921. Sim, jovem, Einstein não ganhou o Prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Ele ganhou o Prêmio Nobel justamente pelo efeito fotoelétrico. Então, olha só, vamos entender o que é o efeito fotoelétrico. Quando uma radiação eletromagnética ela incide sobre uma superfície de metal, elétrons podem ficar excitados. E aí, quando eles ficam excitados, eles sobem de nível. E aí, o que acontece? Eles podem ser arrancados dessa superfície. E o efeito fotoelétrico, os elétrons são arrancados. Então, quando eu arranco elétrons dali, é chamado de efeito fotoelétrico. Então, o Einstein explicou o efeito fotoelétrico levando em conta o seguinte, mano. Ele levou em conta a quantização da energia. Ou seja, um fóton de radiação incidente. Quando um fóton atinge um metal, o que acontece? Ele é completamente absorvido por um único elétron. E aí o que acontece? Cedendo a energia, que a energia a gente já viu que é dada por HF, constante de Planck, vezes a frequência. E aí, mano, a energia adicional do elétron pode escapar do metal. Essa teoria de Einstein sugere o seguinte, mano, que a luz ou outra forma de energia radiante é composta de partículas de energia, os fótons. Por isso que essa aula é um complemento da aula de dualidade onda-partícula. Essas duas estão amarradas. E aí, o que acontece? A gente tem uma certa função φ do trabalho e a energia mínima necessária para arrancar um elétron e fazer com que ele saia desse metal. Beleza? Então tá, continuando o seguinte. A equação fotoelétrica do Einstein, ela diz o seguinte, que esse EC é a energia, ela é igual a HF menos essa função. E ela diz o seguinte, que a energia dos fótons é absorvida por um elétron de um metal e ela vence, entre aspas, aí, a barreira da energia φ do mesmo metal, adquirindo energia cinética. Energia cinética a gente já viu lá em mecânica, que tem a ver com a massa
vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. É a energia cinética desse negócio. Então a gente já viu a energia cinética aqui. Então ele pega o elétron e dá energia cinética para ele, que tem a energia que tem a ver com velocidade, e faz com que ele saia ali e emita esse elétron, beleza? E aí o que acontece? A frequência mínima a partir do que os elétrons possam escapar é dada por essa equação. Φ igual HF0. E a equação fotoelétrica do Einstein fica desse jeito. H menos a variação da frequência. E o gráfico, mano, o gráfico ele é uma reta. E a gente consegue calcular através de relações trigonométricas simples, como a relação da tangente. Beleza? Continuando aqui, parça. Algumas aplicações do efeito fotoelétrico. Então tá. Você sabe o que é um chip CCD usado em máquinas digitais? Sabe como um controle de portas de elevadores, por exemplo, ou de portas de shopping funciona? Quando você chega perto e tal. O que dizer do funcionamento de esteiras de caixa de supermercado? Entendeu? Então, existem algumas situações que o efeito fotoelétrico tá aí no nosso dia a dia e a gente não presta tanta atenção. Então, por exemplo, agora se liga só, mano. O átomo de Born. O que é o modelo do átomo de Born? A gente viu a evolução dos modelos atômicos, só que o último que a gente estudou lá em modelo atômico foi o modelo, que vocês também vão ver em química, que é o modelo atômico de Rutherford, que é o modelo espacial planetário. Porém, existe mais um, que é o modelo do Born. E aí o modelo de Born ele é aplicado ao átomo de hidrogênio. Mas não é aplicado nos outros, professor? Não. É aplicado nos outros, só que no átomo de hidrogênio é mais simples, porque só tem um elétron rodeando o núcleo atômico ali, então é muito mais simples. Então, para o átomo de hidrogênio, o Born estabeleceu uma série de postulados, que são os seguintes, ó. O elétron descreve órbitas circulares em torno do núcleo, formado por um único próton, sendo a força de atração eletrostática a força centrípeta responsável por esse movimento. Essa aqui, mano, essa força de atração é a lei de Coulomb. Então, essa aqui são forças coulombianas. Coulombianas. Essas forças coulombianas a gente viu lá no começo nas aulas de elétrica, lá no começo nas aulas de eletrostática, que é uma das primeiras aulas de eletrostática, a gente fala sobre a lei de Coulomb. A segunda é o seguinte, apenas algumas órbitas estáveis, bem definidas, denominadas estados estacionários. Estados estacionários são permitidos ao elétron, ou seja, eu não posso colocar qualquer órbita no meu elétron. Nelas o átomo não irradia energia, de modo a se conservar a energia total do átomo, sendo então possível de aplicar a mecânica clássica para descrever o movimento do elétron. A gente não precisa utilizar da ferramenta da mecânica quântica. E a passagem do elétron de um estado estacionário para outro estado é possível mediante a absorção ou liberação de energia do átomo. Se liga. Se ele absorve energia, ele fica mais excitado, passa para o nível acima. Libera essa energia na forma de fóton, de luz. O que acontece? Perdeu energia, volta para o estado estacionário dele. A energia do fóton absorvido ou liberado é um processo que corresponde à diferença entre as energias dos níveis envolvidos. E aí o que acontece? Diante disso, a gente tem que a energia variável E' menos E é igual a HF. Onde H é a constante de próton, a constante de Planck, e F é a frequência, beleza? Então tá, diante disso, o seguinte, as órbitas permitidas por um elétron são aquelas em que o momento angular orbital do elétron é um múltiplo inteiro, beleza? É um múltiplo inteiro. Então se liga, a gente sempre vai utilizar um número múltiplo inteiro. Sempre é assim, tranquilo? E olha só, essa energia, ela é dita, a energia mecânica do elétron, do enésimo estado estacionário, expressa por isso aqui, em electrovolts. E aí a gente tem os níveis de energia, como que funciona mais ou menos o gráfico dos níveis de energia aqui. Beleza? Tranquilo? E aí, se liga, mano. Você sabia a seguinte situação? Que a molécula de cafeína é um dos componentes fundamentais do computador quântico? Café é vida. Devido às suas propriedades físico-químicas, as moléculas de cafeína seriam utilizadas na fabricação dos biochips, dos microcircuitos nos quais se empregam macromoléculas como unidade de armazenamento de informação. Então, molécula de cafeína salvando o rolê aí, Jó. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Fala galera, beleza? Professor Cadu aqui mais uma vez e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre relatividade. Falou relatividade, primeira pessoa que vem na sua cabeça nesse exato momento é aquele físico lá, muito fantástico, que ganhou um prêmio Nobel
em 1921, desculpa, só que não ganhou um prêmio Nobel sobre relatividade, ele ganhou um prêmio Nobel sobre o efeito fotoelétrico. Falou de relatividade, falou de Albert Einstein, beleza? Antes de começar essa aula, eu vou falar uma curiosidade para vocês. É o seguinte, mano, por que o Einstein foi estudar relatividade? Porque é o seguinte, mano, no final do século XIX, no século XX ali, a mecânica ainda estava com algumas situações em abertas. Entretanto, Maxwell já tinha conseguido unificar a eletricidade e magnetismo, Carnot, Boltzmann e outros nomes tinham conseguido entender as leis termodinâmicas e a aplicação da mecânica estatística, só que a mecânica estava com coisas em aberto. Albert Einstein olhou para o desafio e falou assim, vou resolver isso aí. Albert Einstein, então, a partir desse momento, começa a se dedicar ao estudo da mecânica. E aí, quando ele começa a estudar mecânica, ele propõe, então, a relatividade. Mas a relatividade já havia sido começada, já tinha um começo de estudo já em outros nomes, beleza? Mas é o seguinte, mano, por que eu tô falando isso pra você? Porque a relatividade tem uma relação de dependência com a mecânica newtoniana. Em cima disso, a gente vai criar o nosso pensamento científico acerca desse tema. Então se liga só, quando eu falo de relatividade, a gente tem que entender o seguinte, o que a gente vai falar nessa aula aqui? A gente vai falar sobre as motivações para uma nova teoria, como eu falei para vocês, tinha alguns problemas em aberto, Albert Einstein olhou para aquela situação de crise e falou assim, vou resolver aquilo, entendeu? Então, a diferença do cara aí, mano. E a gente vai falar no tópico 2, cinemática relativística, quantidade de movimento e massa relativística, energia relativística e neutrinos mais rápidos do que a luz. Basicamente isso, bem simples, uma aula tranquila aí, se você prestar atenção, é claro, porque a informação aqui, ó, é densa. Por que existiu essa motivação para essa nova teoria? Segundo a mecânica newtoniana, a mecânica proposta por Isaac Newton, as leis já estavam estabelecidas em 3 leis, mas a gente pode reduzir ela a uma, que é o princípio fundamental da dinâmica. E o princípio fundamental da dinâmica conseguia, a partir disso, entender outras equações, outras teorias, como por exemplo a teoria eletromagnética, e aí outras coisas. Só que a mecânica, existiam alguns problemas que a mecânica não conseguia explicar. E a partir disso, surge então uma necessidade de uma explicação para esses problemas que a mecânica clássica não resolvia. E aí, o Albert Einstein mostra a tal da relatividade restrita, relatividade especial, em 1905, propondo assim novos conceitos para entender a mecânica, para conseguir entender isso através de uma coisa, de algumas equações, de uns estados aí em outras dimensões. Se liga só, vamos fazer um paralelo aqui rapidão. Para Isaac Newton, a velocidade é variável e o tempo é constante. Para Albert Einstein, a velocidade é constante e o tempo é variável, depende do referencial. O tempo que está passando aqui é diferente do tempo que está passando na Estação Internacional Espacial, porque a gravidade interfere na passagem do tempo, beleza? Essas são duas coisas básicas aqui. Em cima disso, vamos construir o nosso conceito acerca de relatividade. Uma coisa que era uma inconsistência na mecânica clássica ou mecânica newtoniana, toda vez que eu falar mecânica clássica ou mecânica newtoniana, elas são sinônimos, beleza? Então, às vezes falarei mecânica clássica, às vezes vou falar mecânica newtoniana, mas não tem problema. Se liga só. Então, uma inconsistência que a mecânica clássica, mecânica newtoniana tinha era o seguinte, que ela mostrou no eletromagnetismo, para as quais existiam algumas coisas que eram invariantes, mediante as transformações de Galileu. Então presta atenção, ó. Vamos pegar aqui esse gráfico, a gente tem um gráfico preto e um gráfico verdinho ali, com os eixos x, y, z nos 3. O referencial verde se move com velocidade v na direção x, em relação ao referencial em preto. Então quais são as transformações de Galileu? Ó, se liga, a posição x' é x mais a velocidade, vezes o tempo. Y' é y. Z mais z' era igual a z, e t' era igual ao tempo. Então, subentendia-se que não teria alteração ali em y e z, só no x. Mas a gente percebe que não é isso que acontece. Então, olha só, as transformações de Galileu mostravam que o tempo transcorrido em um movimento arbitrário é o mesmo para qualquer referencial. Ou seja, o tempo vai passar para a gente aqui, é o mesmo tempo que passa, por exemplo, na estrela Próxima Centauri,
que fica lá no cinturão de Órion, na constelação de Órion. Ou, por exemplo, no buraco negro no centro da galáxia, M87, que foi observada a primeira imagem, lá o tempo também passaria igual. Isso era o que Newton propunha, mas não é bem assim. Então o que acontece? A mecânica newtoniana, todos os observadores são simultâneos. Então tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem é muito louca, mano. Presta atenção, o cara tá parado ali, a relatividade em uma imagem, mano. Só que ali dentro, o trem tá em movimento. Presta atenção, suponha que o relógio do menino que observa o trem ali esteja sincronizado com o do seu amigo que viaja no trem, beleza? Então, ambos decidem cronometrar a duração de uma buzinada do trem, beleza? O que se observa é que os relógios ambos serão registrados os mesmos valores. Isso é o que a gente pretende ver, né? Mas o que acontece? Quando a gente pega esse problema e volta para a mecânica clássica, como as leis da física devem valer para qualquer referencial, como no eletromagnetismo, então o que vai acontecer? A alternativa usada para explicar essa inconsistência foi o fato de que as ondas eletromagnéticas, por exemplo a luz, propagava-se num referencial privilegiado em meio que preenchia todo o universo, que é o tal do éter. Hoje a gente sabe que não existe esse meio, a gente sabe que não é o éter, é o vácuo ali, mas eles acreditavam que existia um meio material. Um meio material que se move com velocidade v, em relação ao éter, seria capaz de arrastar o mesmo, ou seja, arrastar o éter. Assim, o problema do eletromagnetismo estaria resolvido. Simples assim, pois não depende mais de referencial, já que se propaga em um meio privilegiado. Porque a gente já sabe que ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar e ondas eletromagnéticas não necessitam necessariamente de um meio material. Beleza? Então olha só, em 1887, os físicos Michelson e Morley questionaram a existência desse éter. E até hoje o experimento do Michelson e Morley é conhecido como o maior experimento fracassado da história. Porque eles tentaram dizer, eles já sabiam, falaram, mano, acho que não existe esse trem aí não, parça. Mas o que eles tentaram fazer? Vamos provar? E segundo a teoria deles, ele ficou conhecido como a experiência de Michelson e Morley, e aí viram que não existe mesmo esse negócio. E olha só, parça, esse experimento do Michelson e do Morley, ele foi o experimento usado em 2016 para a detecção das primeiras ondas gravitacionais, que são aqueles interferômetros lá que tem lá nos Estados Unidos, que é o laboratório do LIGO, L-I-G-O, que é Laser Interferometer Gravitational Wave. Então significa que era um laboratório próprio para a detecção de ondas gravitacionais. Então o experimento, no caso do Michelson e Morley, naquela época deu erro, mas agora foi possível, através do experimento dele, do interferômetro a laser, entender e observar as primeiras ondas gravitacionais, ou gravitational wave. Então se liga só, essa experiência tratava-se de medir a velocidade da Terra em relação ao éter, usando espelhos inventados por Michelson, denominado interferômetro óptico. Então como que funciona esse interferômetro óptico, mano? Esse interferômetro é da seguinte situação: eu pego uma fonte de laser e coloco alguns espelhos que formam determinados ângulos ali. Então o que acontece? Eu saio, por exemplo, daqui, aqui é a minha fonte, e aí eu emito um laser aqui, e aí ele vai bater no espelho, vai vir para cá, vai vir para cá, vai passar por um espelho semi-refratário. O que ele vai acontecer? Ele vai fazer uma curvinha e vai voltar aqui. Isso deverá acontecer na velocidade da luz, mano. Aí o que acontece? Se a Terra está se movendo, vai formar um ângulo. E esse ângulo tem que ser observado aqui. Por causa que eles acreditavam que existiria sim um meio material chamado de éter. E esse meio material faria com que acontecesse esse desvio. Só que deu errado, mano. Não teve esse desvio. Se não teve esse desvio, os caras falaram, mano, então não tem nada. E realmente, não tem nada. Então, olha só, de uma maneira bem simples, bem objetiva, a gente vai entender como que funciona esse negócio. Temos uma fonte que emite uma luz concentrada, codivide em dois divisores, dois feixes. Eles seguem direções perpendiculares, que são refletidos por espelho chegando ao detetor. E o que acontece? Como eu falei, se aparece esse éter, vai haver uma diferença no tempo percorrido entre os feixes. Entretanto, não teve diferença. Então, a partir disso, desprezou a ideia da existência do éter.
Beleza? Outra inconsistência na mecânica newtoniana era o seguinte: o fato dela não prever respostas corretas quando é aplicada a partículas muito rápidas. Beleza? Então se liga só, mano. A mecânica newtoniana, de modo geral, ela funciona muito bem mesmo. A gente usa a mecânica newtoniana no nosso dia a dia para tudo. Por exemplo, a teoria eletromagnética pode ser muito bem descrita através da teoria clássica, não tem problema nenhum. A gente não precisa de uma eletrodinâmica quântica para descrever ela. A gente consegue escrever através da mecânica clássica sem problema nenhum. Só que a teoria eletromagnética ela caminha por todas as outras mecânicas aí sem problema também. E o que acontece? Para o nosso dia a dia, para tudo que a gente está vivendo, mecânica clássica funciona. Só que para coisas muito rápidas, com velocidades próximas à velocidade da luz e coisas muito grandes, a mecânica clássica é inconsistente. E aí, a gente precisa substituir a mecânica clássica pela relatividade geral. E para coisas muito pequenas, ou seja, partículas menores que o átomos, como a gente viu nas últimas aulas, eu falei para vocês sobre os quarks, sobre as forças nucleares, a mecânica clássica também não consegue resolver aquilo. A gente usa a mecânica quântica. Só que existe uma teoria que tenta unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, que é chamada então a teoria de tudo, mas para ser sincero, a teoria quântica de campos, ela é um forte candidato a unificar a física, ou seja, conseguir entender a relatividade geral e a mecânica quântica num único conjunto de equações. E isso vai ser muito louco se isso acontecer, porque essa teoria, a teoria quântica de campos, ela é um forte candidato para entender a relatividade geral e a mecânica quântica, ou seja, partículas que se movem muito rápidos com partículas muito pequenas. Então, o que acontece? A mecânica newtoniana não dava certo para resolver esse tipo de problema. Diante disso, surgiu a necessidade dessa nova teoria. E o Einstein propõe, então, em 1905, conhecido como o ano mirabilis, aí, o ano miraculoso de Einstein, a teoria da relatividade especial. Só que, ó, ele não ganhou o Nobel de Física pela relatividade, beleza? Então, olha só, a cinemática relativística diz o seguinte, vamos entender o que é a cinemática relativística. Einstein iniciou seu desenvolvimento dessa teoria enunciando dois famosos postulados da relatividade especial. A relatividade especial pode ser definida, pode ser traduzida, simplificada através desses dois postulados, que é o seguinte, ó, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Ou seja, a lei da física aqui na gravação dessa aula é a lei da física na sua casa, é a lei física lá em Saturno, é a lei física na Estação Internacional Espacial. A velocidade da luz tem o mesmo valor em qualquer referencial inicial. A velocidade da luz é a mesma em qualquer lugar. Aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, no Haiti, em Uganda, na África do Sul, em qualquer lugar. Beleza? Em qualquer lugar, não só do mundo, mas em qualquer lugar do universo, a velocidade da luz é a mesma. Então, olha só, a velocidade da luz foi medida experimentalmente no vácuo e a gente chegou num valor próximo de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 mil km por segundo. E aí o que acontece? No referencial inercial é aquele que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a um dado observador. Por exemplo, a Terra é um referencial inercial. Para eventos locais, a Terra está parada para a gente. Só que se eu pegar, por exemplo, e comparar a Terra com o Sol, a Terra está em movimento, beleza? Então, por exemplo, um carro com velocidade constante, ele é um referencial inercial para quem está dentro do carro. Mas quando ele faz curva, ele deixa de ser, porque a gente começa a se movimentar dentro do carro, beleza? Continuando aqui, jovem. Então, olha só. Preciso que você entenda o que é simultaneidade. Então, olha só. Lembra do exemplo do moleque no trem? Então é o seguinte, ó, no exemplo do menino no trem, se observa o trem, concluímos que todos os observadores estão simultâneos. Quem está dentro do trem e quem está fora do trem. Se formos analisar um trem que se move com uma velocidade muito alta, por exemplo, 60% da velocidade da luz, será que os observadores continuam simultâneos? Einstein disse que não. Tá vendo esse link aqui? Tem uma simulação para você fazer isso aqui. Então, entra nesse link aí e vai lá. Lembrando que o link vai estar aí embaixo, junto com uma lista de exercícios para você fazer sobre isso. E aí você vê essa simulação aí para você entender melhor isso. Então, nele é apresentado um exemplo bem clássico do que o Einstein propôs na época. Então, olha só, o que o Einstein propôs na época? Dois eventos que são simultâneos para um observador em certo referencial inercial não será simultâneo em nenhum outro referencial que esteja em movimento em relação ao primeiro.
Vamos entender isso? Pensa só, jovem. Imagina que você está num carro, beleza? E você está parado em relação ao carro. Consequentemente, você é um referencial inercial para o seu carro, beleza? Só que você está em movimento para quem está fora do carro, junto com o carro. Então você não é mais um referencial inercial, beleza? Se você tacar uma bolinha para fora do carro, essa bolinha vai ter uma velocidade mais a velocidade do carro se ela for na direção do carro. Se você está, por exemplo, tacando a bolinha para um lado e o carro indo para outro, a velocidade vai ser diferente também. Então, depende aí do referencial. Então, como Einstein disse, dois eventos são simultâneos para um observador de certo referencial inercial, não serão simultâneos em nenhum outro referencial que esteja se movendo em relação ao primeiro. Tranquilo? Isso aqui é a tal da simultaneidade. Continuando. Então, olha só. Na mecânica clássica, o conceito de espaço-tempo é um. Na mecânica relativística, ou na mecânica einsteiniana, é outro. Se liga só. O conceito de espaço-tempo. Nosso senso comum é baseado na mecânica clássica, como eu falei para vocês. Quando a coisa é muito rápida ou muito pequena, a gente usa outras teorias. No nosso dia a dia, a gente usa a mecânica clássica. Então, se liga só. A gente é baseado em mecânica clássica. Tudo pra gente é mecânica clássica. Então, o espaço e o tempo são grandezas independentes. Espaço é uma coisa, tempo é outra. Sendo que o tempo, como eu falei para vocês, ele é absoluto para qualquer referencial. O tempo que passa aqui é o mesmo tempo que passa, por exemplo, no Monte Everest. Não tem problema nenhum nisso. Só que o que acontece, mano? O nosso mundo ele é 3D, 3 dimensões. Por exemplo, vamos entender isso aqui? Se a gente pegar a nossa localização exata agora no Google, digitar aí no Google minha localização, vai aparecer 3 coordenadas para você. São as coordenadas x, y, z, né? Então, olha só, tudo que você faz se movimenta e se movimenta limitado em 3 dimensões. E o tempo é universal. Então é o seguinte, o tempo cronometra qualquer coisa em um referencial inercial. Só que, quando a gente coloca o tempo na conta, o tempo é uma outra dimensão. E o tempo passa a ser a 4ª dimensão. Então, olha só, jovem. A gente está em 4 dimensões. 3 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. Vamos ser sinceros aqui, presta atenção aqui. Vamos entender isso aqui de uma forma bem simples e objetiva. Nesse exato momento, se você procurar aí na sua casa, o seu local, a sua localização, vai aparecer as 3 coordenadas. De acordo com a latitude e longitude do planeta, aí você vai estar aí. E olha só. Como você está em algum horário assistindo essa aula, você tem mais uma coordenada. Porque se você não tiver no horário que foi medido isso aí, você não estará lá. Por exemplo, marcando um encontro com a garota, com o garoto aí, não sei. Marcou de um rolezinho. Você marcou um rolezinho, aí tem lá, rua tal e tal lugar. Você marca só aquilo ou você marca a hora também? Você marca a hora também. Consequentemente, é a 4ª dimensão. Por exemplo, o vestibular está marcado para o dia, sei lá, 25 de dezembro, meio-dia. Tá vendo? Tem um local, são as 3 dimensões, mais a hora. Ou se eu falar, não, o vestibular vai ser meio-dia. De que dia? Tá vendo? Então as 4 dimensões estão no nosso cotidiano, só que a gente não presta tanta atenção nisso. Então, olha só, a relatividade geral coloca o tempo como se ele fosse mais uma dimensão. Então, olha só, turma, vamos ver aqui como que funciona esse negócio chamado transformação de Lorentz. Lembra daquele primeiro experimento lá do Galileu? Como que seria a forma da transformação de Galileu no contexto da relatividade especial? Significa o seguinte, ó, vamos entender o seguinte. O tempo é relativo, como a gente já viu. O tempo não é mais constante, porque a constante é a velocidade da luz. Então, como que a gente vai relacionar intervalos de tempo medido em diferentes referenciais e posições? A resposta para essa questão é utilizar o fator de Lorentz. O fator de Lorentz é esse fator aqui que está embaixo no denominador da minha fração. Ele diz o seguinte, esse meu fator de Lorentz. Ele diz assim, ele diz o seguinte, que se eu tenho a raiz quadrada de 1 menos v quadrado menos c quadrado, esse é o meu fator de Lorentz, onde c é a velocidade da luz ao quadrado, beleza? Então eu vou pegar esse fator de Lorentz e nesse fator eu vou aplicar na minha mecânica aqui. E aí a partir disso eu faço
a minha conta. Então, olha só, vem comigo. Continuando aqui. A gente tem que entender o seguinte, para demonstrar essas transformações, a gente usa argumentos matemáticos mais sofisticados. Então, eu não vou falar para vocês como que é feito isso aqui. São livros universitários que a gente precisa. Por exemplo, um livro aí de mecânica quântica, um livro de relatividade, que aí faz essa transformação. A gente só precisa entender como que funciona. Então, olha só, para velocidade muito baixa, ou seja, velocidade menor que a velocidade da luz, o termo V sobre C ele é desprezado. Ou seja, por que a gente não tem essas interações aqui? Porque a nossa velocidade é muito baixa, então a gente não usa isso aqui. Então, quando as transformações de Lorentz coincidem com as transformações de Galileu, isso significa que, em baixas velocidades, a mecânica newtoniana é suficiente para explicar os eventos, mas falha com velocidade muito grande. Então, olha só, as duas consequências imediatas da transformação de Lorentz é o seguinte, ó, presta atenção. A contração do espaço ou do comprimento e a dilatação do tempo. Então, contrair o espaço e dilatei o tempo são consequências imediatas das transformações de Lorentz. Então se liga, ó. Imagina o seguinte, considere uma régua que se move juntamente com o referencial verde. A gente vai utilizar as transformações de Lorentz, beleza? E olha só, quando a gente pega isso e utiliza as transformações de Lorentz, nesse slide está dizendo que vai ter a fórmula da contração do comprimento, ou da contração do espaço. Então L é igual a L' vezes 1 vezes a raiz de 1 menos V quadrado sobre C. E olha só, o V tem que ser diferente de zero. E o L é sempre menor que o L', beleza? Sempre menor que o L'. Então olha só, dessa expressão a gente conclui o seguinte, ó. Vem comigo. Um comprimento de um corpo é máximo quando medido em repouso em relação ao observador. Quando ele se move com velocidade v, relativa ao observador, seu comprimento medido contrai-se na direção que o movimento pelo fator de Lorentz. Então é o seguinte, enquanto as dimensões perpendiculares à direção não são afetadas. Então olha só, turma, é importante a gente entender o seguinte, que não há contração real no comprimento da física. Não. Real não, mas na medida sim. O comprimento é o mesmo, ele muda sua medida, beleza? Quando ela é feita com referenciais diferentes. Então você percebe aqui que a ciência exata não é tão exata assim, jovem. Continuando. Então aqui a gente tem um exemplo. Seria interessante se vocês fizessem esse exemplo aí, tá? Inclusive ele já está respondido aqui, ó. Já está resolvido. Eu tenho o exemplo, questões A, B, C. Resolução da questão da letra A. Resolução da B aqui, da C aqui. E aí a gente chega na dilatação do tempo. Inclusive tem exercícios aqui embaixo, tá? 5 exercícios para você fazer aí. Na dilatação do tempo, a dilatação do tempo é dada pela seguinte fórmula. ΔT é igual a ΔT' sobre o fator de Lorentz, beleza? Essa é a dilatação do tempo. E aí a gente chega no seguinte, ó, presta atenção. Um relógio avança com máxima velocidade quando está em repouso em relação ao observador. Quando se move em uma velocidade v, relativa ao observador, a sua velocidade de avanço é diminuída pelo fator de Lorentz. Presta atenção. A relatividade ela é afetada pela gravidade. E é o seguinte, mano. Se você pegar um relógio, 2 relógios atômicos, colocar um no chão, colocar outro em um avião, e andar com esse avião pelo mundo aí, e voltar depois de um certo tempo, o que está no avião, ele está levemente atrasado, porque a gravidade interfere no tempo. E em cima disso a gente tem o paradoxo dos gêmeos, que é o exemplo 2 aqui, ó. Suponha que um homem tem um irmão gêmeo que é astronauta. Ambos têm 40 anos de idade. O astronauta é convidado para uma missão da NASA, tá? Ou de outra aí, da SpaceX. E aí o que acontece? Na qual irá explorar um novo planeta descoberto. Tal viagem, realizada com a nave, se move com velocidade de 2 vezes 10 oitava, próximo aí da velocidade da luz. O tempo gasto na viagem, cronometrada pela NASA, foi de 10 anos. A pergunta é, quando o astronauta volta, a sua idade será a mesma que o seu irmão? O que você acha, jovem? Quando a gente fizer as contas utilizando o fator de Lorentz, a gente vai ver que o cara que foi viajar passou 6 anos para ele só. Então a gente conclui o seguinte, que o astronauta estará com 46 e o irmão dele terá 50.
Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. Então o astronauta estará mais novo que o seu irmão gêmeo. Vocês já assistiram um filme aí chamado Interestelar? Vale a pena. Você vai ver o que acontece nesse filme aí. Esse filme explica muito bem o que acontece em relação à contração do espaço e dilatação do tempo. Beleza? E aí, para finalizar esse primeiro pedaço, quantidade de movimento de massa relativística. A quantidade de movimento a gente já viu que é o P. P igual a mv. E a gente vai utilizar a quantidade de movimento sempre, mano, sempre utilizando o fator de Lorentz. Vai pegar m0, que é a massa inercial, massa de repouso, e dividir pelo fator de Lorentz. Em cima disso, a gente chega que a fórmula clássica é P igual a m0 vezes v. Então, da massa relativística, a gente tem o seguinte, que a velocidade da luz é a maior velocidade para um corpo. Nada que tem massa consegue passar a velocidade da luz, pelo menos com a tecnologia que a gente tem, com as contas que a gente tem. Não sabemos o que acontece além do horizonte de eventos de um buraco negro, então no nosso sistema físico a gente consegue entender só até esse ponto, beleza? Então olha só, a gente tem um gráfico aqui que mostra a função de velocidade do corpo, então aqui é a velocidade da luz, nada consegue passar a velocidade da luz, que tem a massa, beleza? E aqui a gente tem um exemplo 3, que seria muito interessante vocês fazerem também esse exemplo, lembrando que tem exercícios aqui embaixo, para vocês entenderem essa situação aqui, tá? E aí, por último, não menos importante, energia relativística. Energia relativística é aquela energia da equação mais famosa da física, que é a equação do Albert Einstein, que ele diz que é E igual a mc², onde a energia é equivalente à massa e com uma constante da luz ao quadrado. O Einstein demonstrou da seguinte situação, que a massa e a energia são quantidades equivalentes. E aí o que acontece? O problema é que não há 100% de rendimento de uma massa transformada em energia. A gente consegue entender isso através lá da termodinâmica, no ciclo de Carnot, que olha só como que as coisas funcionam amarradinhas. A gente não consegue ter 100% de eficiência de uma máquina térmica. Logo, a gente não consegue ter 100% de eficiência aqui da massa e energia. Mas o Einstein provou o seguinte, que se eu tenho uma coisa, uma massa, vezes uma velocidade da luz, eu consigo encontrar uma determinada energia, que é uma equação muito famosa. É energia relativística, E igual mc². E se eu trocar o m por m0, é a massa de repouso, beleza? E aí eu consigo entender essa minha situação. Eu tenho uma variação na massa aí, porque tem uma massa que está em repouso, uma massa que está em movimento, e a gente consegue entender através disso aqui. E aí, mano, olha só, utilizando também do fator de Lorentz, a gente tem isso aqui, que é essa equação, e a gente pode pegar essa expressão e fazer ela ficar mais bonita através dessa E igual a raiz quadrada de PC, que é o P mesmo? O P que era o P mesmo? Vamos voltar ali para ver o que era o P. O P nada mais era do que o momento ali, né? Lembra lá? O P era a quantidade de movimento. Então, a gente tem isso aí. E aí, o que acontece, jovem? Essa equação aqui, muito bonita, que é a da energia relativística, ela pode ficar mais bonita ainda com essa raiz, que eu tenho a quantidade de movimento e a massa inercial ali, todo mundo ao quadrado. E por último, não menos importante, neutrinos mais rápidos do que a luz. Então, olha só, o experimento OPERA, Oscillation Project-White Emulsion Tracking Apparatus, ele diz o seguinte, que ele está localizado a 1.400 metros de profundidade no laboratório Gran Sasso, na Itália. Um detector ultrassensível recebe um feixe de neutrinos disparado pelo laboratório CERN, que fica entre a França e a Suíça ali. Então, o que acontece? O famoso LHC, o Larger Hadron Collider, ele diz o seguinte, os dois laboratórios são localizados a 730 km de distância. O que os pesquisadores concluíram em 2011 é o seguinte, que os neutrinos estão chegando 60 nanosegundos antes do que deveriam. Sabe o que é isso, mano? Significa que ou a medida está errada, ou eles estão andando mais rápido que a velocidade da luz. E aí, olha só, isso só pode ser possível porque eles viajarem numa velocidade maior que a velocidade da luz. Então aqui embaixo tem mais 3 links para você entender isso aqui, que eu gosto de mostrar essas coisas aqui. E aí, quem tiver mais curiosidade e um pouco de habilidade em inglês, é óbvio, tem alguns artigos aí publicados sobre relatividade geral, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.